iniciando mais um programa Diálogos de Justiça. Seja muito bem-vindo. Neste programa de hoje, nós trataremos de um tema da área da relação de consumo. Temos como convidado o Dr. Christian Colognesi. Logo mais você o conhecerá. O Instituto Paulista de Magistrados hoje está representado pela doutora Viviane Maldonado, juíza de Direito da Primeira Vara Civil do Fórum de Santo Amaro. Doutora Viviane, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui mais uma vez, em virtude dessa parceria com a Unisa. Unisa é também a responsável pela produção deste programa. Dr. Christian Colognesi é o sócio fundador do Colognesi Sociedade Advogados, é palestrante do Departamento de Cultura e Eventos da OAB, é relator da 20ª turma do Tribunal de Ética daqui de São Paulo e também coordenador do NAGIC, o Núcleo de Aprimoramento Jurídico e Integração Cultural da OAB. Dr. Christian, seja muito bem-vindo. Obrigado, agradeço o convite da Unisa, o seu convite, Velice. Agradeço a presença da doutora Viviane, representando aqui o IPAM. Estou à disposição de vocês aí para as perguntas que for necessário, para a gente falar um pouco sobre contrato de prestação de serviço na área educacional. Hoje o tema é o contrato de prestação de serviço educacional. Na área do direito do consumidor, nós temos muitos assuntos para tratar com você, que também é consumidor. Mas especialmente esse tema toca a atenção de quem é pai, de quem é estudante. É verdade. Então, quem contrata um serviço educacional sempre pensa que está contratando através de um instrumento jurídico que é considerado abusivo. Então eu vou começar perguntando, o contrato de prestação de serviço educacional nas escolas, no geral, é considerado um contrato de adesão. E esse contrato é abusivo? Como funciona? Não, na sua integralidade não. Não é porque ele é um contrato de adesão que ele é um contrato abusivo. O que torna um contrato de adesão abusivo são se houver cláusulas nele que for detectada abusividade na cláusula, e não o contrato em si. Porque eu percebo no dia a dia que as pessoas misturam isso. Imaginam que todo contrato de adesão é um contrato abusivo, e não é isso. O contrato de adesão, na verdade, foi implantado para as contratações em massa, para que não se perdesse muito tempo de discutir cláusulas. Então, é comum um contrato de adesão com telefonia, com empresas que fazem esse tipo de contratação de massa, como a faculdade, uma escola, são contratações de massa. Então, para não ficar se discutindo bilateralmente um contrato, foi implantado o contrato de adesão. E ele é regulamentado pelo próprio Código de Defesa do Consumidor. Então, ele é legal. Não é que o contrato em si é ilegal. Ele pode passar a ter alguma cláusula que seja abusiva e seja ilegal. Mas o contrato não é ilegal, não é abusivo. Então, quem contrata essa espécie de serviço educacional pode se sentir seguro quando chega na instituição, tem aquele contrato pronto, que é a espécie de contrato de adesão, e entender que aquele produto que se está se contratando está previsto dentro da lei. Essa espécie de negociação é válida. Justamente, essa espécie é válida. Não é o que eu acabei de falar. Não é porque ele é de adesão que ele é abusivo. Não há problema nenhum. Pode se sentir seguro nesse tipo de contratação, que é bem comum, aliás. Toda contratação em massa é feita dessa forma, né? Não dá tempo de ficar se discutindo hoje. A dinâmica do dia a dia de hoje é diferente. Tá. E existem algumas questões que devem ser observadas pelo pai do aluno ou pelo próprio aluno quando ele vai assinar esse contrato de adesão? Existe algo com relação a que ele deva prestar atenção do ponto de vista de uma possível abusividade? Eu acho que antes de você, principalmente quando é contrato de massa, antes de você fechar qualquer tipo de contrato, é melhor você, hoje tem vários meios de você buscar informações, né? Então, pesquisar com quem você está fechando esse tipo de contrato. Pesquisar alguém que já tem um contrato firmado com essa instituição. Excelente. É interessante de saber, porque os problemas são corriqueiros. Quem advoga, principalmente nessa área, vê que num tipo específico de colégio ou coisa assim, sempre são os mesmos pedidos. Quando você vê a demanda é sempre a mesma. É igual falar de hora extra em certo segmento de direito do trabalho. Contra aquela empresa só tem pedido de hora extra. Contra aquela instituição só tem pedido de uma certa cláusula abusiva. Dificilmente vai se discutir o contrato todo. Então, com todo esse meio que nós temos de busca de informações, é interessante que se faça isso antes de assinar. E se for um caso que mereça mais alguma atenção, o volume do processo, do contrato, o valor que vai se pagar por ele, contrate um advogado para ler o contrato. Né? E compare com outras instituições também. Nós temos um leque de instituições aí. Tá. E dentro desse contrato, normalmente vem uma cláusula determinando a cobrança de matrícula. A matrícula é uma cobrança legal? A matrícula em si é legal. A forma que ela é cobrada é que eu entendo que é abusiva. Pelo seguinte, o contrato de prestação de serviços educacionais é um contrato de fornecimento. Você fornece educação a alguém, né?
E no contrato de fornecimento, você só deve pagar com a contraprestação do serviço. O que é isso? Primeiro você estuda, depois você paga. Primeiro você estuda, depois você paga. E a matrícula você verifica que não funciona assim. Você paga antecipadamente de uma única parcela. Quer dizer, você paga um título, alguma coisa, um título de matrícula, antecipadamente de você fazer qualquer coisa. E se você desistir daquilo que você fez do contrato? Como que funciona? Devolve a matrícula, retém 100%, devolve a totalidade, gera discussão. Se é contra a prestação de serviço, o contrato é semestral, vamos falar que a instituição de ensino trabalha da forma semestral de contrato. A matrícula teria que ser dividida em 6 parcelas. Mas o que é feito? É feito o pagamento antecipadamente. O que gera discussão depois num caso de rescisão. Se o aluno permanecer, não teve problema nenhum. Mas e se ele sair? E se ele mudar de instituição? Muitas vezes, quando você passa na faculdade, às vezes você está esperando o resultado de um outro exame, mas você já segura a matrícula numa instituição. Daí você passa na outra, quer desistir daquela. E como é que funciona essa devolução? Reter 100%? Acho que no mínimo é abusivo. Tem se falado hoje de 20% a 30% de um custo operacional. Isso vem descrito no próprio contrato? Não vem. É possível vir descrito? Na maioria que estiverem escutando? É possível que venha descrito, mas na maioria dos contratos que eu conheço, advogo para várias instituições, na maioria a retenção lá está constando que é de 100%. Você perde o valor da matrícula. Tá bem. Doutora Viviane, tem uma questão bem especial, preste bem atenção. Doutor Christian, quando o aluno, ao longo do curso, deixa de pagar as mensalidades e continua estudando, logicamente, até o final do ano letivo, quais são as consequências para esse inadimplemento? O aluno pode fazer a matrícula pretendendo na mesma escola no ano seguinte? O que pode ser feito, o que não pode ser feito do ponto de vista da situação enquanto ele permanece inadimplente? Esse é um grande problema que a gente tem acompanhado no judiciário. Muitas vezes tem chegado no judiciário. Primeiro, sobre a retenção de documentos quando o aluno está inadimplente. Ele se torna inadimplente, a única coisa que a instituição de ensino, na verdade, pode fazer é cobrar. Ela não pode reter documento, deixar de aplicar prova... impedir frequência. Impedir frequência. Agora, a matrícula em si, ela pode negar se ele estiver inadimplente. Acabando o ano letivo, a instituição de ensino não está obrigada, ele estando inadimplente, de renovar a matrícula dele, que é a tal da rematrícula no contrato vigente. Isso ela não está obrigada. Mas enquanto inadimplente, ele vai seguir aquele ano todo. E ao final daquele ano, o que eu tenho acompanhado muitas vezes é o seguinte, às vezes é falta de condição financeira. Então ele quer se transferir de instituição de ensino. Aí que o problema piora. Porque a instituição de ensino quer reter a transferência dele até que ele acerte a inadimplência. E isso não pode, isso é abusivo. Certo. Não pode de forma alguma. Né? Ela tem que liberar documentos, transferência e tomar as medidas judiciais cabíveis para poder reaver o dinheiro que foi devido. Então, a inadimplência em si não obsta o restante do contrato, mas também ela não tem que continuar fazendo rematrícula de aluno inadimplente. Então é bem importante para quem nos escuta também ter a ciência de que, em estando numa situação de inadimplência, apesar da instituição não poder reter essa documentação, é muito possível, e está dentro da oportunidade da lei, que essa pessoa receba cartas de cobrança, tenha seu nome negativado ou ainda seja processado por isso? Quanto ao nome negativado, desde que eu não aconselho que negative o nome de aluno, porque o meio judicial de cobrança da instituição de ensino é a execução. Né? Mas se ela quiser negativar por um sistema, pode ser que não haja abusividade, desde que ela comunique com antecedência o aluno a negativação. Mas o aluno pode ser surpreendido com uma carta de cobrança, pode se ele estiver inadimplente. Pode ser surpreendido e deve ser, né? Porque também a instituição de ensino não tem que manter aluno inadimplente na instituição. Até porque atrapalha fluxo de caixa, tem os compromissos dela com isso tudo. Né? Porque também, se não pode se tornar uma prática no mercado, o aluno está devendo nessa instituição, aqui não permanece, não especificamente na instituição universitária, mas numa instituição X, e aí ele se transfere para uma outra porque sabe da facilidade desse trato de transferência das documentações, se tornar inadimplente e assim tornar isso... Acontece isso. Da transferência acontece principalmente quando o curso está no começo. Ele está devendo nenhuma, tenta transferir para outra, para ver se deve em outra, transfere para outra. Quando o curso está no final, o que tem acontecido é o seguinte, ele faz uma renegociação da dívida dele e, estando renegociado, a instituição de ensino tem que fazer a rematrícula.
E aí o que ele faz? Principalmente quando é aluno de final de curso, o que ele faz? Bom, já estou devendo, vou renegociar, faço a rematrícula, estou no último ano, ele fica devendo o que já estava, porque ele não cumpre com a negociação, e depois a instituição de ensino tem que manter o contrato dele até o final. Quer dizer, ele termina o curso, às vezes, devendo 2, 3 anos. Isso é comum. Falando ainda em questão de pagamentos e mensalidades, como fica a situação do segundo filho, do terceiro filho? As escolas ficam obrigadas a conceder desconto? Existe um decreto muito antigo da década de 1940, 41, decreto número 3.200. Mas dizendo que o primeiro filho teria um desconto de 20%, o segundo filho 40% e o terceiro filho 60%. Há duas linhas de entendimento dos nossos tribunais. Uns entendem que esse decreto está em vigor, outros entendem que não. Mas, na prática, isso não tem acontecido. Só tem acontecido o que eu tenho visto para o primeiro filho. O primeiro filho tem 20%. Agora, a abusividade de tudo isso não é nem quanto ao desconto. É que o decreto dizia o seguinte, que esses 20% vale para tudo. Para matrícula, rematrícula, mensalidade, ele tem 20% em tudo que é cobrado. Quem concede o desconto só desconta na mensalidade. No restante, cobra a taxa total. Entendi. Isso que eu vejo que aí fica mais abusivo ainda. Tá, e nesse contexto que a doutora Viviane perguntou sobre ter o segundo filho ou o primeiro filho, em relação ao desconto, você, doutor Christian, realçou a questão do decreto. Mas há uma possibilidade de desconto por pontualidade de pagamento? É um benefício e uma abusividade ao mesmo tempo. Porque, como eu falei, se o contrato é uma contraprestação do serviço, você só deveria pagar depois de ter... Acabou o mês de estudo, você paga no mês seguinte o mês que você cursou. Nós percebemos o seguinte, qual foi a fórmula que inventaram? Você pagando no começo do mês até o 5º dia útil, as instituições de ensino variam mais ou menos nessa data, até o 5º dia útil, você teria um desconto de 20% e tem alguns que eu já conheço que chega a 50% de desconto no valor da mensalidade. Agora, qual é o prejuízo? É benefício para quem paga antecipadamente? Pode ser, até porque nós estamos numa inflação de 6% ao ano. Mas e para quem não paga? Não tem. Então, por exemplo, ele não pagou até o 5º dia útil do mês que ele está cursando. Chega no dia 15, no meio do mês, ele quer pagar. Ele perde os 20% a 50% de desconto, é cobrado uma multa que o Código de Defesa do Consumidor diz que é 2%, alguns cobram 10%, juros e correção monetária. Como que você está tirando o benefício do desconto dele? Como que você está aplicando multa? Como que você está fazendo tudo isso? Se sequer o aluno ainda teria que pagar. Entendi. Essa é a abusividade. Quer dizer, perde o desconto de 20% a 50%, é aplicado multa, sequer está vencida a dívida. O que acontece quando o aluno, estando adimplente, ou seja, em dia com as suas próprias mensalidades, o que acontece quando ele precisa sair da instituição, se transferir para uma outra instituição? Ele fica obrigado a pagar todas aquelas mensalidades, já que ele teria assinado um contrato prevendo o valor total daquele curso relativo ao ano? Não tem. Em caso de transferência, o que ele tem que pagar, independentemente do dia que ele peça a transferência dentro daquele mês, é o mês completo. Mas dele ter que cumprir com o restante de contrato, não tem essa obrigatoriedade. A discussão sempre é, mas eu pedi no primeiro dia do mês, antes de vencer a parcela. Não, isso independe. Independe da data dentro do mês. Ele só paga aquele mês e tem que ser feita a transferência dele sem retenção nenhuma, sem nada. Não é devido. Para quem nos escuta, doutor Christian, e vem a contratar essa espécie de serviço, muitas vezes os pais de crianças nas escolas, o estudante, ele não fica muito satisfeito com esse contrato de adesão que nós conversamos no início. É possível que ele discuta essas cláusulas, que ele adapte esse contrato à sua própria vontade, ou ele tem que aceitar aquele modelo e estar ciente das políticas daquela instituição? Como funciona? Ele tem várias instituições para escolher onde que ele coloca o filho, ou ele mesmo se matricula para fazer o curso. Eu entendo o seguinte, o contrato de adesão, nesse tipo de contrato, você tem que fazer o seguinte, se ele é de adesão, não dá para ficar discutindo. Né? É contratação de massa, então não tem essa possibilidade de virar um contrato bilateral, um contrato de adesão. Ou ele se adequa ao sistema ou ele não faz. Não dá para fazer duas coisas. Isso então, também é autonomia de vontade. Autonomia de vontade, ele pode fazer onde que ele quiser. Né? Agora, não tem. As instituições de ensino não fazem isso.
Porque não é possível de fazer. Seria impossível. Você pega aí uma instituição com 5, 10 mil alunos, se for discutir contrato no começo do ano, vai o ano todo, vai perder um ano, né? Então, ou ele se adequa ao sistema, ou ele não faz. Não tem como fazer. Tá bem. Tá? Tem que se adequar ao contrato de adesão. Tá bem. O aluno, só uma dúvida muito rápida, o aluno que falta, a criança que falta, ou faz uma grande viagem, ou pede licença, teria direito a não pagar a mensalidade? Não tem direito porque o serviço está ali disponível. Né? Tendo a disponibilidade da prestação do serviço, não tem direito. A não ser que a escola tenha que fechar por um período, é outra coisa. O aluno tem que viajar, e é muito comum esse pedido. Querer desconto de mensalidade porque o aluno não cursou, está doente. A doença, primeiro, que abona. Não tem nada a ver. Abona a falta. E não matrícula, e não mensalidade, não abona nada disso. Não tem direito a desconto algum. Qualquer doença abona? Não é qualquer doença que abona, né? Tem algumas doenças que abonam e tem outras que não abonam. Isso depende muito da regra da própria instituição de ensino, né? Tá bem. Mas não são todas que abonam, não. Tá bem. Existe uma questão que tem chegado bastante ao judiciário, inclusive eu até já julguei alguns casos, e eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre a responsabilidade das escolas com relação a atos de bullying praticados pelos alunos ali, uns com relação a outros, né? O que a escola, no seu entender, deve fazer quando constata esse tipo de situação? Eu acho que a responsabilidade da instituição de ensino é objetiva quanto a esse caso. Tem surgido vários casos, nós tivemos uma grande demanda sobre indenizações por danos morais há muitos anos atrás, né? E hoje nós estamos numa demanda grande de bullying. Então, o poder de fiscalização é da instituição de ensino. Ela tem que tomar todas as providências necessárias para cessar aquele bullying. Chamando os pais, se for preciso, instaurando inquéritos policiais, levando ao conhecimento do judiciário. O que ela não pode é se omitir a situação. E os pais que tiverem conhecimento desse tipo de ação, façam por escrito a instituição de ensino. Documente o que está acontecendo. Né? Porque eu acho que gera uma segurança jurídica quanto a isso. Isso tem sido comum. E é muito antigo o bullying, né? O nome é novo, mas a situação é comum. Quem que, quando estudava, não... ó o gordinho chegando... Olha o fulano de tal, olha... Era comum. Verdade. É que hoje isso tem sido visto de uma outra forma. O que era uma brincadeira, hoje passou a ser um bullying, porque você não sabe a consequência na cabeça de uma criança que gera aquilo. Né? Então pode gerar consequência aí para o resto da vida dela. Existem até consequências da própria criança não conseguir mais frequentar a escola em casos de uma extrema abusividade por parte de outros colegas. E mudanças de atitude no dia a dia, né? O bullying é como uma consequência realmente de uma doença, é como uma droga, né? Vai minando a pessoa, a criança vai mudando as características normais dela. Deixa de ser uma criança feliz, a criança se tranca, tem várias consequências o bullying, né? Então é bom também os pais acompanharem isso, conversar com seus filhos, ver o que acontece, se está acontecendo alguma coisa, se há algum tipo de preconceito, e sempre fazer essa comunicação por escrito. Né? É uma segurança para a instituição de ensino e para os pais, porque a instituição de ensino também, na hora de prestar esse tipo de informação, o faça por escrito. Né? Porque senão depois fica o dito pelo não dito, ninguém sabe o que está acontecendo. A dificuldade que existe muitas vezes, posso dizer prova, do meu lado, é com relação à prova mesmo, porque os pais alegam que comunicaram, a escola disse que nunca observou nada, então acaba ficando uma linha, né, tênue do que é possível provar ou que não é possível provar. A produção desse tipo de prova é complicada, ainda mais se for criança. Então é muito complicado. Eu só digo que o faça sempre por escrito. Né? Tá bem. Dr. Christian, nós estamos findando. Este tema é de grande amplitude e fica aqui o nosso convite para que você retorne conosco para tratar mais sobre essa relação de consumo e outros produtos do direito do consumidor. Obrigada por sua colaboração. Obrigado. Eu que agradeço o convite, agradeço a intervenção da doutora Viviane com as perguntas. E muito obrigado, estou à disposição de vocês, da faculdade, do IPAM, quando vocês precisarem, eu estou à disposição. Muito obrigado. Eu agradeço o convite. Obrigada, doutora Viviane, através do IPAM, muito obrigada também. Agradeço mais uma vez, parabéns pelas explicações, acredito que o público compreendeu um pouco melhor a respeito dessas relações de consumo. Com certeza você tem a oportunidade de continuar acompanhando os nossos programas aí nas datas que nós sempre aparecemos e contamos com vocês.